Olá, meus amores! Hoje nós vamos estudar o conteúdo de ciências. Vamos lá? Capítulo 2 do livro Módulo 1, Luz Solar, páginas 184 a 189, e também passarei um desafio das páginas 190 e 191. Vamos lá, luz solar. O Sol fornece luz e calor para a Terra. A luz solar ilumina os ambientes durante o período do dia e aquece o planeta, ajudando a manter a temperatura adequada à vida. Além disso, as plantas utilizam a luz solar para produzir o próprio alimento e se desenvolver. Observe a situação a seguir. Carolina colocou um vaso de flores sobre a grama de seu jardim. Após alguns dias, ao trocar o vaso de lugar, ela percebeu que a grama que estava embaixo dele ficou amarelada. Aqui, ó. A grama amarelada que estava embaixo do vaso. Responder oralmente. O que aconteceu com a grama que ficou embaixo do vaso de flores? Por que você acha que isso aconteceu? Comente com seus pais. Na ausência de luz solar, as plantas não produzem o próprio alimento e não se desenvolvem adequadamente, podendo inclusive morrer. Alguns animais, como o boi, se alimentam de plantas. Portanto, na ausência delas, esses animais morreriam. Assim, a luz solar é essencial para a vida na Terra. A luz solar e os materiais. Observe a situação a seguir. De manhã, Pedro passou o protetor solar e foi brincar na beira do mar, sob os cuidados de um adulto. Após 1 hora, ele retornou ao guarda-sol onde estava sua família. Ao tocar a cadeira de praia, ele percebeu que ela estava aquecida, pois tinha ficado exposta diretamente à luz solar. Responder oralmente. Você já percebeu em seu dia a dia algo semelhante ao que aconteceu com Pedro? Em quais situações? Quando a luz atinge um material, ela pode ser absorvida ou refletida, de acordo com as características desse material. A reflexão da luz é o que nos permite enxergar os objetos. Já a absorção da luz está relacionada ao aquecimento dos materiais, como o que ocorreu na situação vivenciada por Pedro, mostrada anteriormente. A propriedade que a luz tem de aumentar a temperatura dos materiais é essencial para o efeito estufa natural da Terra. Veja abaixo. Representação do efeito estufa natural da Terra. Parte da luz solar, aqui no 1, que atinge a superfície terrestre é absorvida e convertida em calor. Outra parte dessa luz é refletida e volta ao espaço. Olha aqui o que acontece. Indo lá para a Terra. E a outra parte vai para o espaço. 2. O calor emitido pela superfície terrestre tende a subir para as camadas mais elevadas da atmosfera. Parte desse calor é retido por alguns gases atmosféricos, auxiliando a manter a temperatura da Terra adequada à vida. Olha o que acontece. Vem para cá, né? A luz solar. O calor emitido pela superfície terrestre, ele sobe para as camadas mais elevadas da atmosfera. Parte desse calor é retido por alguns gases atmosféricos, auxiliando a manter a temperatura da Terra adequada à vida. Quando Pedro tocou a cadeira de praia, ele percebeu que a parte metálica da cadeira estava a uma temperatura maior do que a parte plástica, né? Essa parte aqui estava mais quente do que a parte plástica. Nossa, como o metal da cadeira está quente? 4. Por que a parte metálica da cadeira estava a uma temperatura maior que a parte plástica? A diferença de temperatura entre os materiais expostos à luz solar ocorre porque eles absorvem calor de maneira diferente. As superfícies metálicas absorvem calor mais rapidamente do que o plástico. Consequentemente, sua temperatura aumenta mais rápido. No 5. Você já vivenciou uma situação semelhante à de Pedro? Conte como foi. Pedro também percebeu essa diferença de temperatura entre os materiais quando subiu do mar e pisou na areia da praia. A areia da praia e a água do mar recebem o calor proveniente da luz solar, mas a temperatura da areia aumenta mais rapidamente do que a da água. Por exemplo, se a gente pisar aqui,
não é a mesma temperatura, e nem aqui, né, do que a areia que está bem seca. A que está bem seca é bem mais quente. Além do material, a cor dos objetos também influencia na absorção ou na reflexão da luz. Veja a seguir. Olha aqui o ursinho, né? Superfícies pretas absorvem a maior parte da luz incidente e por isso sua temperatura aumenta mais rapidamente do que outras cores. Na superfície preta, todas as cores são absorvidas. Já a superfície branca reflete a maior parte da luz incidente e sua temperatura se altera mais lentamente. Por essa razão, recomenda-se usar roupas de cores claras em dias quentes. Na superfície branca, todas as cores da luz são refletidas, ou seja, quando está muito calor, é bom a gente não usar roupas pretas, né, roupas mais escuras, para que o sol, a gente não fique assim com a temperatura mais quente no nosso corpo, tá bom? Veja a seguir como ocorre a reflexão da luz por outras cores. A luz do sol é branca, ou seja, ela é composta de todas as cores. Quando a luz solar incide sobre uma superfície amarela, a cor amarela da luz é refletida e as outras cores são absorvidas pela superfície. Quando a luz solar incide sobre uma superfície vermelha, a cor vermelha da luz é refletida e as outras cores são absorvidas pela superfície. Aqui no número 6, qual cor de luz é refletida por esse bloco aqui? Em cada item, assinale o material que aquece mais rapidamente ao ficar exposto à luz solar. Aí vocês vão marcar. Na letra A, areia, papel branco. Na letra B, borracha branca, ferro branco. Na letra C, plástico preto ou água transparente. No número 2, observe as roupas das duas pessoas a seguir e ligue corretamente cada imagem ao texto correspondente, né? Aí você vai ler aqui e vai ligar corretamente. 3. Assinale a frase correta em relação à luz solar. Os animais precisam da luz solar para produzir o próprio alimento. A maioria das plantas precisa da luz solar para produzir o próprio alimento. O Sol é o único responsável por manter a temperatura da Terra adequada à vida. Você vai marcar qual é a correta. 4. A foto ao lado mostra um coletor solar. Aqui, coletor solar. Por que o coletor solar deve ser instalado sobre o telhado? B. Explique por que os materiais do coletor solar são pintados com uma cor escura. 5. Complete corretamente o texto sobre o funcionamento do fogão solar. Para isso, utilize os itens do quadro abaixo. Aí você vai completar com essas palavrinhas aqui, tá? Aqui nós temos o nosso desafio. Ele é bem fácil, vou explicar para vocês. Com a caneta para retroprojetor, identifique os copos com as letras A, B, C e D. Se você não tiver essa caneta, você pode pegar a sua canetinha e colocar lá no copo. B. Coloque a mesma quantidade nos copos A e B e a mesma quantidade nos copos C e D. Ou seja, você vai colocar aqui, né, no A e no B a mesma quantidade e aqui no C e no D a mesma quantidade. Posicione os copos A e C em um local que receba a luz solar diretamente, igual está na imagem. Lá na D, letra D, posicione os copos B e D em um local protegido da luz solar, ou seja, que esteja na sombra. Veja nos dois retângulos abaixo os materiais para o desafio. 4 copos transparentes e a canetinha. Aí você vai pegar um pouco de areia, água e termômetro de álcool. Aquele termômetro que tem aí na sua casa. Após 2 horas, utilize o termômetro para medir a temperatura da água e da areia dos copos que recebem a luz solar diretamente. E anote os valores no quadro a seguir. Você vai anotar aqui. Repita o procedimento, medindo a temperatura do conteúdo dos copos que ficaram na sombra. E coloque aqui também, tá? Aí você vai dizer o que você observou. Qual a diferença de temperatura entre as amostras de água e a diferença de temperatura entre as amostras de areia? 2. Como você explica essa diferença de temperatura? Qual material apresentou a maior temperatura? No 4. Como podemos explicar a diferença de temperatura entre a água e a areia que ficaram expostas diretamente à luz solar?
5. Converse com os seus pais sobre os resultados obtidos por vocês. Compare o seu resultado com os dos colegas. Então, durante a nossa live, né, vocês vão dizer para os seus colegas como foi o seu desafio, tá bom? Um beijo!